Olá, pessoal. Boa noite para todos. Eu espero que vocês estejam bem. E bem-vindos à nossa nova sessão do Clube Comunicativo em Português. Hoje a gente tem um tópico aqui bastante interessante. Só um pouquinho que eu vou compartilhar a minha tela. Primeiramente, a gente vai ler um texto para apresentar o tópico, tá? Essa vai ser a introdução da nossa aula de hoje, tá? Eu vou pedir para alguém aí nos ajudar a ler o texto. Então, essa aqui é o título, né? Narradores e ponto de vista. A arte de contar histórias. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Primeiro a gente vai ler isso assim um pouquinho para fazer a introdução do tópico. Depois a gente vai acompanhar com um vídeo. E na última parte da aula a gente tem um joguinho, tá? Nesse joguinho vocês vão demonstrar o quanto vocês compreenderam a lição de hoje, tá? Então eu gostaria de um voluntário aí para nos ajudar a ler. Eu, profe. Tá, pode ser. Pode começar. Ok. Existen diferentes tipos de narradores que podem ser utilizados em uma história. Cada um com suas características próprias, um narrador pode ser considerado como uma voz que conta a história e pode ser classificado como narrador, personagem, quando participa da história. Narrador testemunha quando observa a história sem participar dela. Ou narrador onisciente, quando tem conhecimento total sobre a história e seus personagens. Além disso, o, o, pon- o, punch, o Ponto. pon- Ponto. ponto de vista da narrativa também é fundamental, pois pode ser em primeira pessoa. Quando um narrador um, é, é dos personagens em terceira pessoa, quando o narrador está fora da história, ou em segunda pessoa, quando o leitor é incluído na história. Isso aí. Muito obrigado, Sara, por ler essa primeira parte aí. Agora eu vou pedir para a Jennifer continuar com a segunda parte, mas só até aqui, ó. Isso aí. Ok. O punto de vista de narrativa pode influenciar significativamente a forma como a história é contada e como o leitor se relaciona con os personajes. personajes. Por ejemplo, un narrador en primera pessoa pode criar uma conexão mais íntima com o leitor, enquanto um narrador em terceira pessoa pode oferecer uma visão mais ampla da história. Isso aí, Jennifer. Muito obrigado. E vamos com o último voluntário. Pode ser o Vitor. Tá? Ele tinha a mão aí. Já o narrador omnisciente pode fornecer informações importantes que os personagens não sabem, criando suspense e expectativa no leitor. É importante escolher a tipo de narrador e o ponto de vista adequados para a história que se deseja contar. Isso. Tá. Agora vamos
ler de novo mais devagar, a gente vai analisar cada parte do texto, assim, para provar a compreensão. Então, nessa parte aqui, existem diferentes tipos de narradores que podem ser utilizados numa história. Então, a gente fala da pessoa que conta a história, né? Como a história pode ser escrita, né? Pode ser escrita, mas existem 3 tipos de narradores, tá? Das pessoas que contam a história. Então, cada um com suas características próprias, tá? Tem 3 tipos, tem vários tipos de narradores, e cada um tem características diferentes. O narrador pode ser considerado como uma voz que conta a história. E pode ser classificado como, e a gente tem o primeiro tipo de narrador aqui, o narrador personagem. O narrador personagem é quando esse narrador participa da história, tá? Então, se eu faço parte da história, eu conto a história, mas eu faço parte dela, daí isso aconteceu comigo, eu fui lá, estava todo mundo lá comigo, então eu faço parte da história, daí eu sou um narrador personagem, tá? Tem outro tipo de narrador, que é o narrador testemunha. Peraí. Tá, cadê o... Ok. O narrador testemunha. O narrador testemunha é quando o narrador testemunha observa a história sem participar dela, tá? Foi alguém que não fez parte da história mesmo, mas ele foi um testemunha, ele viu a história toda, né? Ele observou, ele sabe o que aconteceu porque ele viu, tá? Esse aí é o narrador testemunha. O narrador omnisciente é quando o narrador tem conhecimento total sobre a história e seus personagens, as características dos personagens, o que os personagens pensam também, tá? Omnisciente, ele conhece todo mundo, ele sabe o que cada pessoa estava fazendo na mesma hora, não foi um testemunha diferente, né? Um testemunha é uma pessoa que tem que confiar nos sentidos, né? Tem que ouvir, tem que escutar, mas o narrador omnisciente, ele não é humano, né? Ele sabe tudo o que acontece ao mesmo tempo com diferentes pessoas e ainda o que eles pensam, o que os personagens pensam também. Tá? Tem conhecimento total sobre a história e seus personagens. Além disso, além dos tipos de narradores que a gente já viu, o ponto de vista da narrativa também é importante, também é fundamental, pois pode ser em primeira pessoa, quando o narrador é um dos personagens, tá? Então, eu fui lá, eu estava fazendo isso, estava dando minha aula, mas alguma pessoa apareceu, daí interrompeu a aula, tá? Então, eu estou sendo um narrador personagem, eu estou falando na primeira pessoa, é isso, né? Em terceira pessoa, quando o narrador está fora da história, né? Tá? Olha, então a Lucia foi falar com o Eduardo, daí eles ficaram apaixonados, isso foi amor à primeira vista, então eu estou falando em terceira pessoa, estou falando deles, tá? Ou em segunda pessoa, quando o leitor é incluído na história. Então, você que está lendo aqui a minha história, o que você acha daí a segunda pessoa? Né? Então, o ponto de vista da narrativa pode influenciar significativamente a forma como a história é contada e como o leitor se relaciona com os personagens. Por exemplo, um narrador em primeira pessoa pode criar uma conexão mais íntima com o leitor, enquanto um narrador em terceira pessoa pode oferecer uma visão mais ampla da história. Já um narrador onisciente pode fornecer informações importantes que os personagens não sabem, criando suspense e expectativa no leitor.
é importante escolher o tipo de narrador e o ponto de vista adequado para a história que se deseja contar. Então, eu acho que a informação aqui no texto está clara para vocês. Tem alguma dúvida? Vocês precisam esclarecer alguma coisa? Ou podemos continuar? Alguma dúvida? Não tem dúvida? Então, tá. Vamos continuar. Para nós ficar preparados para o joguinho, na última parte da aula, a gente vai ainda estudar sobre os tipos de narrador e o ponto de vista de história, né? Primeiro, tipos de narrador. São 3. Tá. Aqui tem narrador personagem, daquele que a gente falou no texto. Narrador observador. O nome é diferente, mas é um narrador testemunha, né? Observador, testemunhar, observar, tá? É um narrador onisciente, aquele que sabe de tudo. Então, eu preciso de alguém para ler a descrição do narrador personagem. Mais um voluntário por aí? Por favor, levanta a mão se você quiser ler isso. Tá, vamos lá com a Jennifer, tá? Jennifer, pode ser. Conta a história da qual participa também como personagem na primeira pessoa. Primeira pessoa. Isso, então, agora a gente vai começar a fazer essa conexão entre os tipos de narradores e o ponto de vista, tá? O narrador personagem, comumente, normalmente, ele conta a história na qual participa também na primeira pessoa, tá? É muito usada a primeira pessoa para contar uma história se eu sou um narrador personagem. Vamos. Tá. Quem quiser ler a próxima parte aqui, mais um voluntário, por favor, pode ser a Caterine, Delgado. Ele tem uma relação íntima com uns ou outros elementos da narrativa. Isso. E estamos falando do mesmo narrador-personagem, ele tem uma relação íntima com os outros elementos da narrativa, tá? Vamos continuar. Mais um voluntário para ler essa parte aí. Pode ser Uribe. Maria Adelaida. Sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas emocionais. Isso, muito diferente do narrador omnisciente, né? Que ele sabe de tudo, as características das pessoas, o que todo mundo pensa. O narrador personagem, ele tem limites, tá? É uma pessoa dentro de uma história. De repente ele conhece alguns outros personagens, mas só o que a gente consegue conhecer de uma outra pessoa, né? Eu não sou o Deus, eu não sou onisciente. Eu só conheço algumas características de algumas pessoas pelo que eu já vi, pelo que eu já conheci com essa pessoa, pela interação que eu tive com ela, né? Então, as conclusões podem ser subjetivas,
tá? Eu posso errar, né? Eu sou uma pessoa, eu posso errar, tá? É subjetiva, é emocional. De repente, quando eu conheci uma pessoa, eu estava com raiva. Daí, a visão que eu tenho dessa pessoa é ruim, porque esse dia eu estava com muita raiva se eu não estava querendo falar com ninguém, né? Então, é isso que significa características subjetivas emocionais. Tá, vamos continuar. Tá, mais um voluntário para continuar. Laura. Tá, isso aí. Essa proximidade com o mundo narrado revela fatos e situações que um narrador de fora não poderia conhecer. Isso, tá? Ele não é onisciente, mas ele tem uma proximidade com o mundo narrado, né? Daí dá para revelar fatos e situações que um narrador de fora não poderia conhecer. Ah, um narrador onisciente conhece, sim, mas tem uma intimidade aí com o resto da turma, o resto das personagens. Então, tá, mais um voluntário para ler essa parte aí. Tá, David Foliaco. Ao mesmo tempo, essa mesma proximidade faz com que a narrativa seja parcial, impregnada pelo ponto de vista do narrador. Isso, a narrativa é parcial, ela é impregnada pelo ponto de vista do narrador, porque o narrador é mais um personagem, tá? Ele só conhece o seu ponto de vista, daí o leitor vai conhecer só o ponto de vista do narrador, tá? Vamos continuar. Agora, nós vamos falar do narrador observador. O narrador testemunha, né? No texto a gente leu narrador testemunha, mas é o mesmo, tá? Narrador observador, o narrador testemunha. Ok. Vamos continuar com um próximo voluntário. Acho que é a Sara, isso, pode ser a Sara. Ok. Conta a história do lado de fora na terceira pessoa sem participar das ações. Isso, então o narrador testemunha, ele não é o narrador observador, ele não é mais um personagem da história, não. Ele está fora da história, ele conta a história do lado de fora, tá? Na terceira pessoa, normalmente, ele está falando de outras pessoas. Então, quando eu falo de alguém, eu falo na terceira pessoa, tá? Então, eu não faço parte das ações, eu não participo nas ações, tá? O narrador testemunha, o narrador observador não participa das ações que acontecem na história. Ok, mais um voluntário para continuar? Mais alguém? Nicole, isso aí, Nicole. Ele conhece todos os fatos e, por não participar deles. Isso, ele conhece os fatos, mas ele não participa nas coisas que acontecem na história. Ok, mais um voluntário?
David Foliaco. Narra com certa neutralidade, apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade. Isso. Narra com certa neutralidade. Atenção. O narrador, personagem, a sua narração é subjetiva, é emocional. Ele é mais um personagem dentro da história. O narrador observador, ele não faz parte da história, não tem essas emoções, não tem essa subjetividade de fazer parte da história, né? Ele narra com certa neutralidade, apresenta os fatos, porque ele conhece os fatos, mas ele é imparcial. Tá? Então, ele apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade. Tá? Ok, mais um voluntário. Pode ser... Uribe. Não tem conhecimento íntimo dos personagens nem das ações vivenciadas. Isso, ele não é amigo, ele não é família, tá? Não tem essa intimidade com os personagens. Ele só narra os fatos, as ações, mais imparcialmente. É um narrador omnisciente. Omnisciente. Mais um voluntário, pode ser o Victor. Conta a história em terceira pessoa e, às vezes, permite certas intromissões narrando em primeira pessoa. Ok, olha só. Como é um narrador omnisciente, normalmente ele narra em terceira pessoa, ele está fora da história. Mas, às vezes, pode acontecer, ele permite certas intromissões narrando em primeira pessoa. Eu faço parte, que eu sou Deus, eu sei de tudo, estou aqui, às vezes eu estou fora. É mais ou menos isso. Mais um voluntário para ler? Tem alguém aí? Isso, pode ser a Nicole. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo. Sabe o que passa no íntimo das personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Isso. Ele sabe de tudo. Tá, isso aí. Muito obrigado. Agora, eu acho que a gente já leu, a gente viu o vídeo, eu já expliquei. Então, vamos provar se o tópico da aula de hoje ficou claro, né? Então, vamos fazer uma atividade. Eu já vou mostrar como vocês conseguem entrar na atividade. Tá. Olha, tem vários jeitos de entrar. Eu já passei o link da atividade aqui no bate-papo do Teams. Tá? Aqui no chat de Teams, acabo de pasar el link para que simplemente cliquen en el link y ahí entran directo, se registran con nombre y apellido. Si de pronto no tienen acceso al chat o no lo pueden ver o no sé, o simplemente prefieren esta otra manera, buscan desde algún dispositivo, sea celular, computador, donde estén, la página join.nearpod.com y una vez entren a join.nearpod.com le van a pedir un código y este es el código, ¿vale? 5UJXC, todo en mayúscula.
Y nuevamente entran con nombre y apellido, ¿vale? Qué pena, profe. ¿Podría enviar de nuevo el link? Es que no sé por qué no me deja entrar. Me dice que no es segura la conexión. Vale, yo ya estoy enviando nuevamente el link, pero eso tiene que ver más bien con los permisos que tienes en la cuenta de Google. A veces uno tiene bloqueado como que muchos sitios, muchas cosas, y eso es lo que te muestra ese mensaje. Dale permitir, ese sitio es totalmente seguro, lo he usado desde que lo conozco, entonces dale que todo bien, que ese sitio está bien. Ok, bueno. Me dice si ya lograron entrar todos. Hay 16 participantes hasta ahora. Creo que faltan algunos por entrar. Vamos a entrar los que faltan. Ok, ¿cuántos van? 17. Vale, ¿quién falta entrar? Ok, bueno, vamos dando inicio. 1, 2, 3. Continue. Vale, ahí creo que ustedes escogen como el personaje exacto, si es el osito, si es el pingüinito, esto. Cada uno lo escoge y ahí van saliendo en pantalla. Ok, los que faltan por escoger, escojan, exacto. Ahí me van saliendo, tengo 3, 6, 9. ¿Ya estamos todos? No, faltan algunos. Faltan algunos, por favor, entren, escojan su personaje, los que faltan. 15 hasta ahora, de 19. Creo que faltan 4 por escoger personaje. Los que no han escogido personaje, escójanlo. Ok. Empezamos en 4, 3,
2, 1. Ahí vamos, chicos. Empezamos entonces. Ahí en su dispositivo no tienen que mirar mucho, no tienen que mirar mi cara. Vale, ahora se enfocan en el dispositivo donde entraron el juego, en esa pantalla, y ahí mismo van jugando y van contestando las respuestas, ojalá correctamente, ¿vale?
Ok, pessoal. Então, tá, olha só. Parabéns pro Vitor, excelente, muito bem, muito bom. A Laura, o David Poliaco, a Maria Adelaida Uribe, a Angelina Nicole, muito bem, excelente. Tá? Todo mundo fez um bom trabalho, na geral. Eu menti, essa não foi a última coisa que a gente ia fazer. Agora vem a prova de fogo, tá? Agora vocês vão ter a prova de fogo. Vou desligar isso aqui. Tá. E vamos agora ler umas historinhas e vocês vão me ajudar a precisar e identificar o tipo de narrador e o ponto de vista de cada historinha, tá? São historinhas pequenininhas, né? Então, eu preciso de voluntários, tá? Tá, o David Foliaco vai ler a primeira história e após ler a história, depois de ler a história, você vai me dizer o tipo de narrador e o ponto de vista do narrador, tá? Então, pode começar. Tá, peraí. Vou mover isso aqui. Tá, história 1. Ya se ve en la pantalla. David? Se ve. Tá. Pode ler, então. David está en silencio. Ajá. David, activa el micrófono, por favor. Se escuta? Agora estou te escutando, sim. Com licença. Eu me lembro do dia em que eu encontrei o amor da minha vida. Eu estava caminhando pela praia, sentindo o sol no rosto, quando vi ela. Era linda, com cabelos loiros e olhos azuis. Eu sabia naquele momento que eu estava apaixonado. Isso, então. Qual é o tipo de narrador dessa história? É o ponto de vista do narrador? É primeira pessoa. Primeira pessoa. É o narrador, Omnisciente. Eu me lembro do dia em que eu encontrei o amor da minha vida. Eu estava caminhando, eu era uma personagem, né? Então, o narrador personagem, ponto de vista, primeira pessoa, tá certo? Ok? Muito obrigado, David. Vamos com a história 2. Pode ser a Nicole Plazas. Ela estava sentada no parque, olhando para o lago. Seus olhos estavam tristes e seu rosto parecia cansado. Ele se aproximou dela, sentou-se ao seu lado e começou a conversar. Ela sorriu e seus olhos brilharam. Ele sabia que ela estava feliz. Tá. Tipo de narrador e ponto de vista. Terceira pessoa omnisciente. Não. Não é omnisciente, não. Segunda persona narrador. Tá, o narrador é observador, o testemunha, né? Eu posso observar que ela estava sentada no parque, tá? É uma coisa que eu consigo ver. Olhando para o lago, tá? Eu consigo ver que ela estava olhando para o lago, seus olhos estavam tristes, e seu rosto parecia cansado. Não é omnisciente, porque um omnisciente poderia dizer ela estava cansada porque antes
de sentar no parque e ela estava jogando futebol, blá, blá, blá. O narrador omnisciente sabe de tudo. Ele fala com certeza das emoções das pessoas, dos pensamentos. Ele não está falando com certeza, ele está falando o que ele está vendo. Tá? O narrador observador, também chamado de narrador testemunha. Tá? Ele está falando na terceira pessoa. Ela estava sentada, ele se aproximou. Isso aí é a terceira pessoa. Lembrando um pouquinho das pessoas, né? Eu mesmo, eu sou a primeira pessoa, tá? Você, você, segundo. tu, tá? Você, o tu, é a segunda pessoa, né? Tu, você, a pessoa com que eu estou falando. Tu, você, segunda pessoa. Mas se nós estamos falando de uma terceira pessoa, pode ser ele, pode ser ela, podem ser eles, vários, terceira pessoa do plural, tá? Tal, ela, ele é terceira pessoa. Tal, tá, história 2, narrador, observador, o testemunha, falando na terceira pessoa, tá? Muito obrigado, valeu. Vamos com a terceira história. Essa aqui é para... Quem é a terceira? Eu acho que é... Eu soy. Tá, eu acho que você é sim. Tá, vamos lá. Eles estaban en una relación complicada. Ele amava ela, mas ela não correspondia a seus sentimentos. Ele sabia que ela estava escondendo algo, mas não sabia o que. Ela, por outro lado, estava lutando contra seus próprios sentimentos. Ela queria amá-lo, mas tinha medo de se magoar novamente. Isso, se magoar novamente, de herir-se novamente, de lastimar-se novamente. Ok, então, essa terceira história aí, qual o tipo do narrador? Omnisciente, porque Certo. Uhum. Él o ella, el narrador, sabe Ok, los sentimientos. perfeito. Isso aí, esse é o argumento, essa é a razão. Ele fala com certeza das emoções, dos sentimentos dos personagens, né? Isso aí tem que ser omnisciente. Eu não, se eu sou humano, se eu sou uma pessoa, eu não sei o que você sente, né? Ele ama ela. Eu não posso dizer com certeza que você ama alguém, tá? Tem que ser um narrador omnisciente. E o narrador omnisciente está falando na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Tercera pessoa. Isso, perfeito. Eles estavam numa relação, terceira pessoa do plural. Ele amava ela, terceira pessoa. Tá, isso aí, certo. Muito bom trabalho, Jennifer. Vamos com a historinha 4. O último voluntário é o Victor, né? Você está caminhando pela rua, sentindo o vento no rosto. Você vê uma figura familiar à distância. À medida que você se aproxima, você percebe que é o seu melhor amigo. Ele está sorrindo e seus olhos estão brilhando. Você sabe que ele está feliz em ver você. Ok, então, qual o tipo de narrador? Segunda pessoa. Ok, o ponto de vista
é segunda pessoa, tá certo. Ele está falando você é a segunda pessoa, tá certo. Agora, vamos analisar se o narrador faz parte da história ou não. Então, ele diz, você está caminhando observador? pela... vamos ver, você está caminhando pela rua, sentindo o vento no rosto, você vê uma figura familiar à distância, à medida que você se aproxima, você percebe que é seu melhor amigo. Ele está sorrindo, e seus olhos estão brilhando. Você sabe que ele está feliz em ver você. Tá, como o narrador está falando para alguém, né, para alguém, eu acho que ele faz parte da história, ele é um personagem, então é um narrador personagem. Só que ele está falando na segunda pessoa, tá? Isso aí é só para atrapalhar mais, mas essa aqui é a resposta, né? Narrador personagem, ponto de vista, segunda pessoa, tá? Certo. E acabaram as histórias. Tá. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, gostado da aula, tenham aprendido sobre os tipos de narradores, como identificar os tipos de narradores e o ponto de vista numa narração. Agora é só me despedir, tá? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação na aula. E aí a gente se vê na próxima aula, tá? Valeu, boa noite para todos. Abraços. Boa Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite, profe. Tchau, tchau. Boa noite.